Glórias ao nome do nosso Deus, glórias a Deus por nós estarmos aqui, glórias a Deus por nós estarmos nessa campanha de oração, aqui na oração do meu dia, glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia falando sobre por que o diabo é um colecionador de alma. Na verdade, eu estou trabalhando a batalha espiritual. Então tem muita gente aí que ela está brincando com a vida cristã. Muitos acham, para que falar desse tema? Porque você tem que estar preparado. Nos anos 70, os pregadores do século 20 para o século 21 já pregavam que nós temos que ensinar que a batalha espiritual ela existe. Se você quer vencer, você tem que vencer o seu principal adversário. A vida não é um jogo de futebol, mas você vai ter que vencer em todas as áreas da sua vida. É isso que a gente aprende nesse texto aqui. Vamos ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número, olha lá, no versículo 10, que diz assim, ó: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença, olha lá, de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Essa palavra aqui eu vou terminar amanhã, mas eu já estou abrindo um leque aqui, ó. O que é os ardis aqui, ó? Ele está falando aqui de uma coisa que está acontecendo muito nas igrejas, talvez até na sua vida, que é essa palavra aqui de arrependimento e perdão, ó. Nesse verso, Paulo se referiu a um ofensor que trouxe tristeza a ele e à comunidade cristã em Corinto, toda a igreja lá. Alguns intérpretes o identificaram como um traidor do próprio pai, denunciado na epístola anterior, 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Tendo em vista que esse indivíduo já fora repreendido por muitos e se arrependeu, o apóstolo recomendou que a igreja lhe perdoasse e o consolasse, a fim de que ele não viesse a duvidar do amor de seus irmãos. Paulo disse que se ele tinha perdoado ao ofensor, havia feito isso por amor aos cristãos em Corinto, os quais desse modo aprenderiam a tomar atitude acerca. Jesus ensinou que se não perdoarmos os nossos devedores, também não seremos perdoados. Mateus 6,15 está escrito isso. Então é nosso dever conceder o perdão, olha lá, a quem nos ofendeu, pois o nosso testemunho pode até salvar quem esteja amargurado por agir erradamente. Entretanto, cairá nas garras do tentador aquele que, em vez de seguir a direção de Deus, mantiver a cerviz endurecida. Um coração endurecido, um coração que começa a se endurecer, meu amigo, é um perigo. E é isso que ele diz aqui, ó. Satanás domina as pessoas nos seus desejos. Satanás é ardiloso, ele trama. Eu vou para o Velho Testamento aqui, por causa do nosso tempo. Aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Olha o que acontece por causa de uma decisão, como eu acabei de falar para você no Novo Testamento. Os ardis, Satanás, ele é muito ardiloso, ele pensa o que ele vai fazer, ele age na nossa fraqueza. Um simples perdão causou uma confusão na igreja de Corinto. Olha lá, é o que está acontecendo em muitas igrejas, em muitas famílias. O diabo coloca uma dissensão, uma contenda, uma briga, uma mentira, um falatório, uma fofoca, e ele arrebenta toda uma casa, toda uma igreja, até um país, como vocês vão ver agora, Israel. Olha lá, vamos ler aqui o texto, olha o que vai acontecer. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso a meu senhor?
porque seria isso causa de delito, olha lá, para com Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, olha lá. E Joabe deu a Davi a soma dos números do povo. Eram todos, olha lá, eram todo Israel 1.100.000 homens, dos quais arrancava espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Olha lá, uma palavra abominável, uma decisão errada. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha aí uma decisão aí, ó, dirigida pelo diabo, na carne, olha o que gera. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome. Olha lá, olha o que gera aqui uma decisão dirigida por Satanás no coração de muitas pessoas. Olha o que é: 3 anos de fome, ou que em 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, aperte na terra. E o anjo do Senhor destruiu todos os termos de Israel. E o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos inimigos, dos homens. Mandou, pois, o Senhor aperte. Olha lá, mandou o Senhor, pois aperte, e caíram em Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la ele, o Senhor viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora pois retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi, os anciões cobertos de pano de saco, se prostraram diante dos seus rostos. Olha lá, prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi: não sou eu o que disse que eu contava o povo, e ao mesmo tempo sou eu que pequei, fui muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, não para castigo do meu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que disse a Davi, que subiste Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Amém. Você está vendo, amigo, o que é uma consequência? Você está vendo aqui o que é uma consequência de você cair nos ardis de Satanás. É o ardil. O nosso inimigo, ele é ardiloso. O nosso adversário, ele é inteligente. Satanás, o nosso adversário, ele procura lutar contra o povo de Deus, contra a igreja, contra todas as igrejas que realmente são de Deus, contra o povo de Deus. É hora de você parar de brincar. Uma pessoa passou uma mensagem ontem: por que eu falo isso? Porque eles são dessas igrejas tradicionais. Eles acham que a vida é um grupo de teatro, é culto de teatro. Eles acham que a vida é uma brincadeira. Eles acham que a vida cristã é uma fábula. Eles querem usar a Bíblia para debater. Tem muitas religiões aí que só querem debater, conversa fiada. O que deve comer, o que deve vestir. Meu amigo, a vida espiritual é uma coisa séria. E eu estou falando aqui para você, ensinando o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a verdade. Jesus falou que nós íamos enfrentar o maligno. Tanto que na oração do Pai Nosso está escrito bem claro isso: livra-nos do dia mau.
Então a vida cristã é para quem quer entrar na guerra. Se você não entrar na guerra espiritual, você vai ser derrotado pelos ardis de Satanás. Pense bem nisso. Leve a sério a sua comunhão, leve a sério a sua família. Não abra uma porta. Eu vou grifar agora nessa segunda parte aqui, ó. Não abra uma porta para o diabo entrar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho. Eu já estou nessa caminhada há muito tempo e eu tenho visto isso. E eu tenho visto muitas pessoas sendo destruídas pelo diabo, pelo nosso adversário, Satanás. Eu gostaria que você olhasse nesse momento. Faça uma avaliação da sua vida espiritual. Faça uma avaliação séria do seu compromisso com Deus. Faça uma avaliação séria. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua comunhão? Você está tomando decisões corretas? Ou você está brincando de ser crente? Ou você está, não vai acontecer. Muitas pessoas não avaliam seus atos, suas atitudes e acabam sendo destruídas. Você observa aqui, ó, que é isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas abriram a porta para Satanás. Não acreditaram. Eu conto aqui fatos, eu não cito o nome porque são tantas as pessoas que já foram destruídas. Amanhã eu vou continuar a última mensagem falando dos ardis de Satanás. Mas eu já estou dizendo aqui para você, ó, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo ele tem uma missão, coloquei aí bem grande nessa mensagem. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo ele veio causar o impedimento. Anote essa frase aqui, ó. Uma das obras de Satanás é o impedimento. Ele vai impedir. Amanhã nós vamos continuar essa mensagem, mas já estou chamando a sua atenção. Os ardis de Satanás é pegar você, é jogar verde para colher maduro, como se diz naquela gíria. O diabo ele faz uma brincadeira, um joguinho. Até nós pregamos uma mensagem chamada O Jogo do Diabo, que eu vou falar amanhã. O jogo do diabo é essa brincadeira, é uma brincadeira de morte. Você observa aqui que Davi teve que escolher o que era pior, né? O que era pior? Já pensou você ter que tomar uma decisão horrível como essa? Deus usando a boca do profeta e dizendo, olha lá, ou 3 anos de fome, o que é pior? Por isso que nós estamos vendo muita gente aí que outrora já foram uma bênção, caíram no conto do diabo, ó. 3 anos de fome, olha lá. A espada, né, que você seja derrotado. Davi foi o único rei que não foi derrotado pelos seus adversários. Olha lá, 3 anos de fome, ser derrotado pelos seus adversários, ou a peste. Veio essa peste. E essa peste aí, como você viu, 70 mil pessoas morreram. As nossas decisões são brincadeira. Você observa que a peste do Covid veio aí. Só no Brasil, mais de 700 mil almas foram embora. Entre elas meu pai e minha mãe. Porque muitas vezes o governo tem dinheiro para gastar com vacina e não gasta. Tudo na vida é consequência. Você vê que o prefeito aí quase aqui em Manaus pegaram o impedimento no prefeito porque ele não está tapando os buracos. E os buracos da cidade que estão patentes, olha lá. Se você abre uma cova, você vai cair nela. Isso aqui é evidente. Por isso que a gente fala aqui para você vigiar. Satanás, ele não vai jogar você num buraco. Ele vai apenas fazer um buraco para que você caia. Muita gente está dessa maneira, achando, eu não vou cair. Aqui em 1 Coríntios 10, 12 está escrito assim, ó, aquele pois que está em pé, olhe, não caia. Esse ano em Manaus, aqui, só para você ter uma ideia, mais de 10 pessoas morreram porque caíram em buracos. Buracos assim que estão abertos na rua. A pessoa se distraiu, perdeu casa, perdeu seu filho, perdeu sua perna. E teve um casal que é o que gerou um impacto aqui na nossa cidade, que ele ia levando a esposa dele para o hospital e ela caiu, ele caiu num buraco, numa rua principal aqui da nossa cidade, e a esposa dele morreu junto com o seu filhinho na barriga, e o pai entrou em pânico e até hoje ele não consegue. Você está entendendo? O diabo tem feito isso, ele usa seus ardis para tentar derrubar você. Você se mete com pessoas que não prestam, você faz dívidas que você não vai conseguir pagar. O diabo coloca no coração das pessoas a soberba,
Como aconteceu com Davi aqui. Não, o que vale é a minha palavra. Tem muita gente assim. Eu conheci muita gente assim. Que eu dizia, pare rapaz, você está agindo precipitadamente. Isso aí você vai trazer o mal para a tua casa. Não, quem manda na minha casa sou eu. Quem manda na minha igreja sou eu. Olha, tu vai rachar tua igreja, tu vai destruir teu ministério. Não, que quem manda sou eu. Quantas decisões foram mal feitas. E hoje muitas igrejas estão na lama, estão quebradas, rachadas, ministério falido. Conheço igrejas que eram para estar aqui grandes, cheias, e hoje estão secas. Por quê? Porque muitas pessoas caíram no ardil de Satanás. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã, não se ache o tal. Eu tenho tantos anos de igreja. Davi, quando ele tomou essa decisão, ele tinha mais de 45 anos. Até 50 anos. Ele não era uma criança, mas ele foi imperar. E por causa dele, 70 mil pessoas morreram. O anjo quase aí ia matar mais gente, mas Deus... Isso que eu estou falando é para você ver que existe anjos aí que estão para fazer isso. Que passam pelo... Satanás. Tem uns anjos que trabalham para Deus e tem uns anjos que trabalham para Satanás. Vamos dizer bem claro aqui para você. O diabo, como você viu em Jó no capítulo 1, quando Jó recebeu aquela palavra, Satanás atacou todas as áreas da vida de Jó. Nós não podemos desprezar. Muitos até usam, Satanás está preso lá numa mentira. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Por isso que eu estou ensinando você aqui que o objetivo dele é impedir a nossa bênção, a nossa vitória. Por isso que Jesus mandou a gente orar, jejuar e orar. Por isso que Jesus mandou a gente só vai pisar na cabeça do diabo, quem vai pisar não é nós, é Jesus. Você tem que vencer com oração, com jejum, vivendo uma vida séria na palavra de Deus. Não brinque. Vou terminar dizendo aqui, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. A função dele é roubar, matar e destruir. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na oração do meio-dia. Aqui está o livro da oração. Aqui está contido o nome de muitos homens e mulheres que estão passando por uma prova, por um deserto. Pessoas que estão desenganadas, pessoas que caíram no engano de Satanás, pessoas que não bebiam, não fumavam, começaram a beber, começaram a viver uma vida errada e hoje contraíram câncer de estômago, todo tipo de doença, muitos estão até com AIDS, muitas pessoas mandam o seu pedido de oração aqui no fundo do poço, muitos estão passando por um deserto muito grande, muitos por causa da sua soberba hoje estão desempregados, desempregadas, pessoas que acharam que nunca iam sair daquele emprego, já estavam com quase 30 anos naquele emprego e caíram no conto do diabo, se afastaram da igreja, não foram mais fiéis no dízimo, nas ofertas, começaram a viver uma vida dissoluta, uma vida longe do caminho de Deus, abandonaram a igreja, abandonaram a cobertura espiritual, abandonaram o amor do seu pai, da sua mãe, abandonaram os seus filhos, abandonaram a sua esposa, abandonaram o seu esposo. Muitas pessoas trouxeram para si todo tipo de desgraças, e como o rei Davi, ele tomou uma decisão e 70 mil homens morreram. Assim, muitas coisas erradas acontecem no Brasil e no mundo, no nosso estado, no Amazonas, por causa de decisões onde as pessoas que se acham sobrenaturais, exaltadas, soberbas, exasperadas, acabam destruindo aquilo que o Senhor tem feito, porque estão abrindo portas de maldições, portas do inferno, portas de violência, porta das drogas. Hoje muitos jovens estão morrendo todos os dias de norte a sul no nosso país, vítima e consequência das drogas. E é uma prova de que o diabo existe, são as drogas, porque as pessoas sabem aquilo fede, aquilo é podre, mas as pessoas estão agarradas. E eu te peço, meu Deus, é por isso que nós estamos orando aqui na oração do impossível. Deus Todo-Poderoso, estende a tua mão, assim como o Senhor repreendeu o anjo da morte.
Assim eu te peço, meu Pai, repreende esse espírito de morte que está sobre esta casa, sobre esse lar, sobre esta família. Toca nessa criatura agora que está desenganada, da cabeça à planta dos pés. Repreende todo o espírito de diabetes, pressão alta, dor de cabeça crônica, dor nos ossos, dor no rins. Salva esse coração, tira essa fraqueza do coração desse homem e desta mulher, tira toda a doença nos ossos, todo o câncer do estômago, do pâncreas. Repreende agora todo espírito de morte. Nós repreendemos toda a força de Satanás desta casa, desse lado, desta igreja. Em nome de Jesus agora que caiam por terra os inimigos de Deus. Que caiam agora a força que o diabo colocou nesta rua, que só causa acidentes. Esse bairro que está empestado de boca de fumo. Senhor, quebra o arco, quebra a seta, quebra os grilhões. Quebra o ardil de Satanás dessa família, desta casa, desta igreja. Repreende toda a força de Satanás agora, pois nós oramos no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, confirma a oração do meio-dia, nesse terceiro dia da nossa campanha de oração. Que a glória do Senhor se manifeste nessa casa, nesse lar. Nós confirmamos a oração da prece poderosa no poder do nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Diga assim, ó, levante sua mão direita. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, na quarto dia, que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus.